Se ele está vendo o treinamento, desculpa, Felipe Luiz, mas se você está vendo o treinamento, não é possível. Vou repetir uma frase que eu falo aqui. Saul está sendo dragão de atividade no Ninho do Urubu? Bom, certamente ele teve os motivos dele, né? Você, como mesmo você disse, ô Júlio, a gente não assiste aos treinamentos, né? O que é lamentável, né? Os jornalistas não conseguem mais assistir aos treinamentos, desde a pandemia é assim e será assim para sempre, né? Duvido que isso se modifique, porque ficou muito cômodo para os clubes de futebol. Então a gente não tá no dia a dia, a gente não sabe se o Felipe Luiz treinou outras alternativas. Eu espero que ele tenha treinado outras alternativas. E se treinou outras alternativas, não acho que o Felipe Luiz seja burro, né, para insistir num jogador, sendo que outras alternativas se mostraram melhores no treinamento. A gente não viu os treinamentos. Então acho que o Felipe Luiz tem os motivos dele. A gente tá falando, por exemplo, do Michael. O Michael talvez jogue muito mais que o Plata. O próprio Felipe Luiz disse que o Michael tá arrebentando nos treinamentos. Eu não sei, a gente não viu o Michael jogar ali de centroavante, de falso 9. Não acho nem que o essa expressão falso 9, acho que é uma expressão equivocada, né? Eu acho que o Plata também não é 9 e não é nem falso 9. Ele é um jogador de velocidade, um jogador que se movimenta no ataque e abre espaço para outros jogadores do Flamengo fazer a infiltração, por exemplo, o Arrascaeta. Foi assim contra o Racing no primeiro tempo, sobretudo no primeiro tempo lá em Buenos Aires, né, onde o Plata abria muito espaço. E aí a movimentação dos jogadores do Flamengo, Luiz Araújo saía da direita, ia para o meio, o Carrascal saía da esquerda, ia para o meio, por causa desta movimentação bem sincronizada. E foi assim ontem no primeiro tempo. Acho que o Flamengo conseguiu criar boas associações no primeiro tempo, muito por causa dessa movimentação. De novo, tanto em Buenos Aires quanto ontem na Vila Belmiro, o Flamengo foi muito prejudicado pela expulsão do mesmo jogador, né? A gente tem que lembrar que o Plata foi expulso contra o Estudiantes, mas foi uma expulsão equivocada, tanto é que o cartão vermelho dele foi anulado pela Conmebol e ele pôde jogar na partida seguinte da Libertadores lá em La Plata. A expulsão contra o Racing é uma expulsão questionável, embora ele tenha sido muito ingênuo, né, para dizer o mínimo. Ele deu brecha para ser expulso, mas é uma expulsão questionável. Eu não teria mostrado o cartão vermelho lá em Buenos Aires. Agora, ontem foi uma expulsão absolutamente justa. E sem querer também é falta, né? Também não acho que ele tenha tido a intenção de machucar o adversário, principalmente o Arboleda, que é companheiro dele de seleção. Mas, sem querer, também é falta. E houve uma imprudência. Repito, não dá para tirar da conta do Plata. Ontem o Flamengo foi jogado no buraco por causa do Gonzalo Plata. Renan Moura, deixa eu te falar uma coisa. O Felipe Luiz tem até que ponto culpa no cartório em relação ao Gonzalo? Porque é ele que escolhe. O Gonzalo Plata ou o Samuel Lino iria sair, né? Estava com a plaquinha do Luiz Araújo já para ser substituído, e depois ele mudou a alteração, tirou o Carrascal e botou o Luiz. Eu queria que você falasse até que ponto o Felipe tem alguma culpa na manutenção do Plata e principalmente, né, nessa oratória dele na coletiva, mas também nas substituições. Ele foi muito questionado. O Arrascaeta saiu nitidamente contrariado, e vale ressaltar que o Flamengo jogou no sábado e o Arrascaeta entrou no segundo tempo contra o Sport. E não jogou o jogo todo. O Saul estava muito cansado, jogou os 90 minutos contra o Sport, o Dela Cruz tinha sido substituído contra a equipe pernambucana. Então muita gente estava questionando, como é que você vai mudar as 3 posições da frente quando você perde o falso 9? O Felipe mudou os 4 da frente numa expulsão, o time ficou desconfigurado. Para que o Ayrton Lucas? E o Felipe Luiz, que é um cara tão estudioso, tão inteligente, ele deve saber que, inclusive ele é fã do Atlético de Madrid e do Simeone, que o Samuel Lino era ala com o Simeone, né? Ele deve saber isso. E ele botou o Ayrton Lucas para ser ala. Sinceramente, a gente não entendeu muito a substituição. O gol saiu nas costas do Ayrton. O Alexandre não estava de lateral. Ele fez 3 zagueiros, como era a Juventus, com Danilo e Alexandre, deixando o Léo Pereira de líbero. Ele me fez uma miscelânea. Ele diz que não gosta de improvisar. E ele improvisou pra caramba.
Na coletiva, no Campeonato Carioca, ele debochou dizendo que os mesmos que falam que o Gerson era volante pedem um De La Cruz de meia, e ele botou o De La Cruz de meia ontem. E eu nem acho que tá errado, não, porque ele jogou assim no Uruguai várias vezes, um substituindo o outro, Arrascaeta e De La Cruz com o Eloco Bielsa. Só que ontem ele fez isso pela primeira vez, um a mais em campo, e com o Arrascaeta fazendo o melhor jogo do Flamengo. Melhor jogador do Flamengo em campo. Então eu queria saber o que você acha em relação às substituições do Felipe Luiz, o que ele errou, o que ele errou na sua opinião, na sua visão, e depois o Ceredo também completa. Eu não tenho ciência se realmente o Luiz Araújo não teria condições de começar essa partida. Então, eu acho que ele já erra na escalação de colocar o Gonçalo Plata para iniciar esse jogo, tendo o Luiz Araújo à disposição. Eu acho que eu começaria com o Luiz Araújo, porque é um jogador que tem até um bom arremate de fora da área, e ciente desse jogo contra o São Paulo, com poucos espaços para poder atacar, chutes de longa distância poderiam ajudar o Flamengo a buscar um bom resultado fora de casa. Além disso, também entraria com o Nico de la Cruz no meio-campo ao lado do Eric Pulgar. Não jogaria com o Saúl. Se ele está vendo o treinamento, desculpa, Felipe Luiz, mas se você está vendo o treinamento, não é possível. Vou repetir uma frase que eu falo aqui. O Saúl está sendo dragão de atividade no Ninho do Urubu, porque em campo é um jogador que não está rendendo absolutamente nada. Está muito mais lembrando um Paulo Henrique Ganso. Tem até qualidade com a bola no pé. Mas correr, está correndo, cara. Ele, desde a lesão que ele sofreu no tornozelo, caiu demais de produção. O Saúl, quando chegou aqui ao futebol brasileiro, a gente via, caramba, que jogador é esse? Jogador extraclasse, acima da média, jogador que vai ajudar muito. A gente chegou aqui a debater e falar, melhor dupla de meio campo é Jorginho e Saúl, junto com a Arrascaeta. Quantas vezes a gente não debateu aqui e no outro programa, Júlio? Várias vezes. Hoje, eu não consigo colocar o Saúl como titular nesse time do Flamengo. Eu não consigo enxergar hoje a importância dele como titular ou entrando até em campo durante alguns minutos. Está muito mal. Muito mal. Na transmissão até da Rádio Globo CBN, falei que o Saúl está achando que está enfrentando quem? O Albacete, o Alavés, a Real Sociedade, porque, cara, não faz sentido esse nível de atuação do Saúl com a camisa do Flamengo para ele ser titular. Sinceramente, o Felipe Luiz está enxergando algumas coisas que nenhum torcedor está vendo de positivo, como, por exemplo, a manutenção do Gonçalo Plata e hoje a escalação, mais uma vez, do Saúl nesse meio campo. Entendo perfeitamente que o Nico de la Cruz tem problemas envolvendo a questão dele, dores crônicas no joelho e tudo mais, mas não é possível que ele não consiga suportar pelo menos dois joguinhos como titular. Não é possível, Júlio. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do Clube de Vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo, somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior Clube de Vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.